De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, Ronald Krumenauer. Secretário, a gente conversou no primeiro bloco sobre 3 importantes eixos desses 4 que tu elencaste dentro da gestão à frente da secretaria. Esse 4º eixo, me parece que determinante para o que tu acredita que seja necessário ser feito, sob teu ponto de vista, é tão importante quanto ou mais do que os outros, que é a modernização do que nós temos aí. Eu não sou filho de escola estadual, Sim. do pré-primário até o 3º ano, e vi já do momento que eu entrei nos anos 80 até a saída, um grande sucateamento da nossa escola. E me parece que desde que eu entrei lá, as discussões continuam sendo muito em torno do salário dos professores, uma situação ainda agravada por esse momento dramático das finanças do nosso estado, com o parcelamento. Esse mês foram R$2.000 pagos na primeira parcela. A expectativa é que, se nada mudar, em agosto vai ser R$1.000. Esse é parte de um todo. E a gente tem problemas muito graves e muito básicos para resolver ainda. Dá para falar em modernização diante de um quadro tão difícil nesse momento já? A questão é que nós precisamos falar dessa modernização, né? O assunto do parcelamento eu vou deixar para o colega e vizinho, né, claro, de Campo Bom. Giovanni Feltz, exatamente, né, para falar sobre isso. Mas eu imagino né? que seja difícil trabalhar Não, um sem grupo isso é mais uma disso, dificuldade, né? Mais um agravante. Né? Mais um agravante que se desenha, mas essa é a realidade, né? Quando eu disse sim, aceito ser secretário de Educação, isso já era uma realidade posta, Perfeito. né? Então não é uma novidade nesse sentido, já era uma questão pública. Mas a modernização, a questão das escolas, sem dúvida nenhuma. Então, a boa notícia é que nós teremos mais de 600 escolas modernizadas ou reformadas até o final do ano que vem. 600 600 de 2.600. É que se a gente considerar assim, as que necessitariam de intervenções físicas, né, de obras, né, nós calculamos em torno de 1.000. Tá? Então, destas 1.000, mais de 600 do que... Talvez 650, então 60% a 65% das 1.000 que necessito, que é um avanço importante. Mas por que eu também não quero me aventurar muito nisso, Rodrigo? Até do ponto de vista do empréstimo do BIRD, talvez a gente até pudesse avançar mais. É que não tem sentido que as escolas que foram eleitas, elas foram eleitas a partir de critérios técnicos, né? Eu não considero mais importante um aluno da escola pública de Novo Hamburgo do que um aluno da escola pública de Campo Bom. Ambos são igualmente importantes, ok? Se a de Novo Hamburgo tem uma necessidade mais urgente, vamos priorizar esta. Esse foi o critério básico, né? E segundo ponto é o seguinte, não adianta eu iniciar uma obra, ter ela 25%, 30% pronto, quando acabar a possibilidade de uso do empréstimo BIRD, que é fevereiro de 19, que na prática é praticamente dezembro de 18, que um novo governo, ou mesmo esse governo sendo renovado, não vão ser em 2 meses de 2019 que vai acontecer muita coisa, Perfeito. E deixar 25%, 30% da obra pronta, que um dia a sociedade vai ter que pagar, porque é empréstimo, e não vai ter recurso do Tesouro para continuar aquela obra, ok? Então, é muito dentro dessa responsabilidade técnica que essas obras estão sendo conduzidas dentro de uma força-tarefa, em parceria com a Secretaria de Planejamento e com a parceria da Secretaria de Obras dentro da Secretaria de Educação. A questão da modernização passa por alguns aspectos que precisam, em algum momento, ser discutidos com a Assembleia Legislativa do Estado, com os deputados, mas principalmente ampliar o debate da educação no Estado do Rio Grande do Sul com a sociedade. Há décadas a gente tem esse conflito de sindicato dos professores versus o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que tem questões importantes e que precisam ser trabalhadas, mas não é a isto que se reduz a educação do Rio Grande do Sul ou mesmo a educação do Brasil como um todo. Entre essas questões será que nós não temos nada a modernizar no plano de carreira do magistério, que é de 1974? Será que nós não temos que atualizar o difícil acesso, que é de 1992, a última atualização, quando o estado do Rio Grande do Sul tinha um pouco mais de 300 municípios, hoje tem 500 municípios, então algumas escolas que estavam distantes da sede do município hoje estão próximas da prefeitura.
Tem escola na zona norte de Porto Alegre que recebe difícil acesso, Verdade. com um posto da brigada perto e com um ônibus passando na frente. Então, essas questões precisam ser ampliadas, não só numa apresentação técnica ou numa proposta técnica a ser desenvolvida dentro da Secretaria da Educação, que está sendo trabalhado por um grupo específico disso, tanto quanto na Assembleia e também com a sociedade. Será que nós não temos que implementar modelos de organização social onde nós poderemos trazer aquilo que é desenvolvido dentro das escolas privadas também para as escolas públicas? Será que nós não podemos, por exemplo, pegar um exemplo qualquer, as escolas maristas poderiam ser outro exemplo, ajudando a administrar algumas escolas públicas e a mesma qualidade de uma escola marista. Isso pode ser um ser futuro, implementada. caminho para a educação? Esse é um caminho que nós precisamos, no mínimo, começar a discutir, Rodrigo, porque... Não perde força, secretário. Eu admiro a coragem por discutir esses temas que são tão polêmicos e espinhos de uma administração, como é, por exemplo, a discussão com tudo que envolve o sindicato da categoria, que é muito forte, já foi mais representativo, mas que também ganha força no momento de fragilidade do governo. Quando o senhor escolhe debater isso, não perde força para debater as coisas mais importantes? Mas isso, para mim, são as coisas mais importantes, são dentro das coisas mais importantes. Dentro do processo seguinte, a gente vai poder ter essa melhora pedagógica, a gente vai poder ter ganho com formação de professores, com sistemas de gestões mais eficientes, mas o nosso limitador como escola pública é muito abaixo daquilo que hoje a sociedade necessita. Se nós pegarmos os resultados, o aluno que nós estamos formando, principalmente o que sai lá na ponta do ensino médio, para começar nós perdemos 40% a 50% do aluno entre o que começa o primeiro ano do ensino fundamental e o que termina o terceiro ano do ensino médio, principalmente no primeiro ano do ensino médio. Aí quando está aí pelos 14, 15 anos de idade que o mundo absorve ele e a escola perdeu esse contato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que para a gente alcançar essa modernidade não vai ser só com o recurso público. O nosso limitador público é muito aquém da nossa necessidade. Por que não ter essa parceria com organizações sociais e com iniciativa privada? Eu não estou propondo, Rodrigo, a privatização de escolas. Eu estou propondo a parceria com a iniciativa privada, que em alguns casos, eu até apelidei com a Prefeitura de Porto Alegre, nós já estamos desenvolvendo, que é quase uma parceria público-público. Então, por exemplo, tu tens no estado do Rio Grande do Sul, há 15 anos tinha 1,5 milhão de alunos, hoje tem 955 mil alunos. Então, evidentemente, tu não vai precisar do mesmo número de escolas, nem do mesmo número de turmas e nem do mesmo número de professores. Então, alguns professores podem ser deslocados para esses projetos de parceria, como, por exemplo, ajudar alunos que estão com alguma deficiência em português e matemática, para citar o exemplo das duas disciplinas mais importantes. Outra questão, escolas que estão ocupando o mesmo espaço, uma pública municipal e uma pública estadual, e que já tinham um determinado número de alunos, hoje tem um número de alunos muito menor. Será que uma só delas não poderia atender aquela comunidade, aquele bairro, aquela região? Porque o uso do recurso público, o bom uso do recurso público vale para a Prefeitura de Novo Hamburgo ou vale para o Estado do Rio Grande do Sul. Então é muito em cima disso, a gente ampliar o foco de debate com a sociedade e a sociedade compreender que em algum momento nós vamos ter que levar adiante esse processo de educação que está muito aquém daquilo que a gente espera e daquilo que a gente tem que oferecer ao nosso aluno. Estamos prontos para trabalhar com a nova base da educação? A partir da nova proposta do governo federal? Do ensino médio, principalmente. Isso está sendo discutido ainda no governo federal, tem grupos de debate, a SEDUC, a Secretaria de Educação, participa disso, depois ainda terá que ser debatido no Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, então provavelmente a implementação disso só aconteça em 2020, então ainda temos aí 2 anos e meio de discussão, mas sim é importante ter modificações, até porque os resultados do ensino médio ainda maior do que o ensino fundamental. À medida que os anos avançam, o desempenho vai caindo, principalmente
principalmente nas matérias de matemática, nas disciplinas de matemática e português. O caminho é a gente escolher realmente caminhos dentro do ensino médio para diferentes perfis? Eu acredito que sim. Isso é um contramovimento ao que a gente tinha nos anos 60, por exemplo, né? Mas as alternativas do mundo é completamente diferente, né? O fato é que hoje nós estamos formando um aluno no ensino médio que ele não está preparado para fazer um concurso público, ele não está preparado para fazer uma faculdade de jornalismo, ele não está preparado para ser empreendedor, ele não está preparado para buscar uma oportunidade. Estamos preparando para que os nossos jovens, né? Mas esse é o ponto. Então, assim, nós aceitarmos que isto continue é o que de mais grave a sociedade pode fazer. O fato é que nós cometemos um grande pecado como sociedade. Nós estamos ceifando o direito dessas crianças e adolescentes de terem um futuro melhor. E definitivamente nós temos que começar a mudar essa trajetória. E essa trajetória passa muito por uma melhora da qualidade da educação. Está muito claro que você acredita na gestão como uma saída para uma gestão, resposta. Na busca de parceria, na formação dos professores e principalmente numa modernização da maneira como nós damos aula. Como é que fica a burocracia do poder público e tudo que é público, né? O senhor que vem da iniciativa privada, que está acostumado a falar em gestão e a propor caminhos que são ágeis normalmente, diante dessa dificuldade real? Demora um pouco mais, mas acontece também, né? E esse processo agora, por exemplo, para 10, 11 mil alunos que vai ser testado já a partir desse segundo semestre, não o software, mas sim a maneira como a gente lidar com ele, é um exemplo. Nós começamos a debater isso em junho e no mais tardar no início do trimestre, talvez não no início do semestre, mas do trimestre, em agosto, setembro, nós já vamos implementar para 10 a 11 mil alunos. Então, é um pouco mais demorado, mas é um processo que pode ser desenhado. Levar 2 ou 3 meses a mais não me preocupa. O que me preocupa é nós não conseguirmos implementar. E nós conseguiremos implementar mudanças até o final do ano que vem. A proposta, quando o governador lhe fez o convite lá, foi de ter autonomia e liberdade para trabalhar dentro dos conceitos que o senhor acredita? Sim, foi uma proposta do governador, mas foi também uma condição minha, né? Se fosse para ir para a Secretaria de Educação, para mais ou menos entrar dentro da rotina normal, não teria nenhum sentido. Não teria porquê, né? Eu trabalho mais agora, acordo mais cedo, tive que me desvincular dos meus projetos privados que geravam a minha renda, né? Tenho mais dificuldade para fazer outras coisas que são importantes para mim por uma questão de tempo, então não teria sentido aceitar essa missão, esse desafio em numa área que é a mais importante de todos, mesmo que no momento segurança impacta mais, mas no médio e longo prazo educação é sempre o que melhor a gente pode segurança, resolver. né? Resolve inclusive segurança, né? Então não teria sentido eu aceitar isto se não fosse para começar a implementar mudanças, e é isso que eu estou fazendo desde o primeiro dia que eu estou à frente da secretaria. Está tendo oportunidade dentro das reuniões do secretário em colocar as pautas da saúde, por exemplo? Claro que a segurança nesse momento impacta mais, e também dentro de uma reunião de secretaria ou mesmo de projetos que estão sendo analisados pela Assembleia Legislativa, como aconteceu na semana passada, como ainda nessa semana, que são projetos importantes para a modernização do Estado. Mas sim, há um entendimento que é pela educação que nós vamos começar a mudar esse estado do Rio Grande do Sul, que tanto merece um futuro diferente do que o presente que ele está vivendo. Nossa região aqui da segunda CRE recebe 17 escolas, 17 escolas receberão reformas dentro desse primeiro momento. Assim, na realidade até mais do que isso, Rodrigo. Essas 17 estão entre as 300 que foram anunciadas agora recentemente. Perfeito. E que deverão ser reformas que devem ficar prontas até junho do ano que vem. Okay? 5 são em Novo Hamburgo, 2 em São Leopoldo, outras próximas. Exatamente, são todas aqui da região. Recentemente, o secretário da Fazenda anunciou a reforma do Colégio Pasqualino, valor maior. Sim, que são projetos, são além da... Essas são as chamadas... Também teremos outras reformas também, além dentro das outras escolas, que serão em torno de 70 escolas que recebem um montante maior, que são projetos que são mais bem trabalhados dentro da própria secretaria. Esse aqui são dinheiro que foram repassados às direções das escolas, que terão essas oficinas a partir desta semana em São Leopoldo e outras regiões do estado, onde essas reformas serão conduzidas pela própria diretora e pela comunidade local, como, por exemplo, a Associação de Pais e Mestres que participam da administração das escolas. Hoje o senhor, em
visita a Novo Hamburgo, prestigiou o lançamento, um ato importante da Escola Liberato, da Mostratec, né? A Liberato ela é estratégica para a educação do Rio A Grande do Sul? Liberato muitas das coisas que nós queremos implementar em outras escolas, a Liberato já tem. Essa parceria com a iniciativa privada, uma educação de qualidade, cursos técnicos voltados à necessidade do mercado, à formação desses alunos, a absorção desses alunos ou como empreendedores ou como prestadores de serviço em outras empresas e principalmente a Mostratec, que é uma feira que além de educação, ainda de ciência, de inovação e de tecnologia e que premia alunos e premia projetos de toda a rede pública estadual e municipal, o que é bárbaro, né? E necessita muito da ajuda da iniciativa privada e é isso que foi referendado e foi pedido hoje nesse encontro aqui na FENAC. Muito bem, secretário, parabéns pelo trabalho, sucesso, porque a gente imagina aí que não sejam só flores, sejam espinhos também esse caminho aí, né? Sem dúvida que sim. Obrigado pela presença sempre. Ok, muito obrigado, agradeço a oportunidade e conto com a ajuda aqui de toda a comunidade de Novo Hamburgo e região. Combinado. Hoje numa conversa de peso com o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, Ronald Krumenauer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.